E aí, tranquilo? Tranquilo. Cara, pergunta pra você, pra começar. Eu quero falar muito sobre reviravolta dessa temporada, o que tá sendo pra você. E eu vou começar com números. Vai. Se a gente somar as duas primeiras, 20 gols e 23 assistências. Você já era o segundo jogador que mais participava de gols. Só o Leva nas duas primeiras tinha participado. Daqui a pouco a gente fala das críticas que você teve essas duas primeiras temporadas aqui. Aí nessa você já tem as 23 assistências que você tinha em duas somadas e tem 30 gols. Você tinha feito 20 em duas e você já fez 30. O que aconteceu? Confiança, né? Acho que tu se sentir importante no teu trabalho, acho que isso te dá mais confiança para te conseguir executar o teu trabalho mais tranquilo. E, cara, confiança no futebol é tudo. O Neymar é o jogador que participou de mais gols em uma única temporada aqui no Barça. Na 15-16 ele fez 31 gols, 22 assistências. 53 é o mesmo número que você tem nessa temporada. Você já falou várias vezes que o Neymar é uma referência para você, é um dos seus ídolos. Você imaginava que você podia igualar e você ainda tem, não sei, 10 jogos pela frente, passar o Neymar? Não. Sinceramente, não. Não me imaginava. Na verdade, eu não tinha nem ideia dos números, porque como eu não imaginava chegar nesses números, não era um objetivo. Obviamente que eu tenho meus objetivos pessoais, mas não chegava nem perto do que eu conquistei, do que eu tô conquistando nessa temporada. Cara, poder igualar pra mim um cara que foi um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, não tem explicação, não consigo encontrar a palavra para poder descrever o sentimento de poder chegar nos mesmos números dele. Você falava também que era um sonho jogar aqui no Barcelona, que você ia fazer de tudo depois que chegou aqui para dar certo e tal. Eu tô vendo de novo notícias de que você pode sair, rapaz. Não para isso. Cara, bom, eu não vou falar que eu tô feliz ou triste pela notícia que tá saindo, eu tô mais acostumado do que qualquer outra coisa. Pensava que nessa janela não sairia nada, né? Mas, enfim, o futebol é assim, acho que toda hora aparece alguma coisa, ainda mais com rede social. Toda hora fulano vai para um lugar, ciclano vai para outro lugar, né? Esse é aquilo, aquele é o outro. E a rede social hoje em dia está com um poder muito grande de informação. Às vezes isso é muito positivo e às vezes é muito negativo. Mas eu não esperava. Eu vi ontem. Teve alguém que me mandou o negócio da proposta lá da Arábia, né? Eu vi ontem e, na verdade, me pegou de surpresa. Mas são números bem altos. Eu iria. 1 bilhão de reais. Cara, são números bem altos. Se tivesse, na verdade, se tivesse chego pra mim isso ano passado, acho que eu tinha ido, viu? Acho que eu tinha ido. E agora? Porque, cara, eu tinha ido porque primeiro que eu mentalmente eu tava um pouco para baixo, digamos assim, e aquilo ali resolveria a minha vida, minha esposa, minha família, era um valor que resolveria a nossa vida, resolveria a nossa vida. E a pessoa que fala que não iria é mentiroso, porque é impossível tu ver valores dessa grandeza e não passar pela tua cabeça que isso vai mudar a tua vida e poder ir. Mas por outro lado, eu pensava que ainda tinha muito para dar aqui na Europa, né? Ainda tinha muito para dar por esse clube e ainda tinha muita possibilidade de seguir vestindo a camisa da seleção. Então isso me motivou a fechar um pouco os ouvidos para o dinheiro, né? E abrir mais a minha mente para os sonhos. Se chegar hoje, você pensa diferente? Hoje eu penso diferente. Alguma coisa te tira daqui? O clube. Só se o clube quiser. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, eu só vou ficar num lugar onde querem que eu fique. Eu posso querer ficar aqui a minha vida toda, mas se eu sinto que eu não sou bem-vindo aqui, eu não tenho problema nenhum em
agradecer, sou a pessoa mais grata do mundo de poder ter vestido essa camiseta, mas se eu sentir que o clube não me quer aqui, muito obrigado, mas eu vou embora, eu vou para onde me querem. Vou aproveitar para ler umas notícias que saíram sobre você nos últimos 2 anos. Quero ver o que você acha. Tem uma aqui que é o seguinte: Rafinha está sendo muito criticado dentro do vestiário do Barça. Rafinha não rende e segue acumulando más atuações e más atitudes. É uma notícia de... Más atitudes? Más atitudes. Uma notícia de abril de 2023. Aí fala, Rafinha já não é diferencial no Barça, o ponta brasileiro não encontra o seu lugar. Princípio da temporada, apareceu para marcar a diferença, converter num grande assistente, mas à medida que avançou a temporada, teve uma baixa de rendimento considerável. Tem uma outra... Isso aí foi quando? Ano passado? Abril do ano passado. Tem uma outra que é assim, o Barça mostra a porta de saída para o Rafinha. O brasileiro decide ficar e vai ter um papel secundário. Eu estou falando isso para você, tem uma outra aqui também, que fala sobre o Dembélé. Eu estou falando isso para você porque eu sei, e você sabe também, os 2 anos de críticas que você sofreu aqui, sendo o segundo jogador que mais contribuía em gols para o time. Só o Lewandowski que contribuía mais. E você fala agora da confiança, né? Sentir confiante, a gente vê desde o início da temporada como é que o Hans Flick está tratando. Como que você viveu esses 2 primeiros anos aqui? Isso aqui devia te chegar, porque eu sei que chega para os jogadores toda hora. Como é que você viveu esses momentos aqui e essas críticas? Cara, vamos por partes. A primeira ali, né, das críticas. É muito engraçado porque muitas das vezes parece que o jornalista, né, não estou generalizando, mas muitas das vezes parece que o jornalista vive mais dentro do vestiário do que o próprio jogador. Então parece que eles sabem tudo o que acontece dentro do vestiário para poder vender uma matéria que muitas das vezes é mentira. Como é que foi a palavra ali que tu usou? Que segue acumulando más atuações. Não, a primeira lá. Pois é. Vamos ver. Criticado dentro do vestiário. Não rende, está acumulando más atuações e más atitudes. Más atitudes. Virou capitão depois. Enfim. É engraçado. Mas graças a Deus é algo que eu não fico focado nesses comentários, muitas das vezes muito maldosos, com uma intenção de desestabilizar não só o jogador como o próprio elenco. Na minha opinião, são comentários maldosos e matérias maldosas. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não foco nisso. Eu sei o que eu vivo dentro do vestiário, os jogadores sabem o que a gente vive dentro do vestiário. Discordo 100% de tudo isso que falaram. De repente, né, escutou, não vou acusar que está mentindo, mas de repente escutou alguma coisa que... É igual o telefone sem fio, né? Que sai do vestiário de um jeito, passa para as pessoas, chega no teu ouvido de outro jeito e tu vai lá e faz uma matéria. Bom, não vou criticar porque eu não sei o que aconteceu, mas se foi algo inventado é de muito mau gosto, é uma mentira muito grande, e essa temporada, por ser elegido um dos capitães, isso demonstra isso. A outra dizia que eu estava somando muitas assistências e depois, durante a temporada, baixei, né? Só que esqueceram que em novembro eu tive uma lesão de posterior de uma perna e em janeiro eu tive outra lesão de posterior da outra perna. E eu só voltei a jogar, ter continuidade de jogo, acho que final de fevereiro, começo de março. E tu voltar de uma lesão... não consegue voltar ao teu 100%, nem fisicamente, nem de confiança, é normal, porque tu acaba de ter uma lesão muscular, então tu tem medo de dar o teu melhor e te machucar novamente e perder mais 4 semanas, ou não sei quantos jogos. Então é normal, a confiança física e mental não tá no seu 100%. Então as pessoas às vezes esquecem de olhar um pouco para esse lado. Mas, como eu costumo dizer, as críticas nunca me abalaram. Já me abalaram, mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu nunca deixei ser algo que ficasse martelando na minha cabeça. Eu sempre soube aquilo que eu era dentro do futebol e na minha vida pessoal, então não é uma pessoa com uma maldade num comentário, numa matéria que vai mudar quem eu sou. Tanto as críticas como né, os elogios. Porque eu vou virar a página agora, só para elogio, se você quiser. Não, então, só dando continuidade.
é algo que eu não fico focado nisso porque pessoalmente eu sei quando eu vou bem e eu sei quando eu vou mal. Eu não preciso de uma pessoa me dizendo que eu fui mal ou bem, entendeu? Então, a crítica é normal quando ela vem e ela é bem aceita quando ela vem focada naquilo que tu fez de ruim dentro de campo. Não na maldade. Na maldade aí, cara, acho que a pessoa é muito mal intencionada em tentar desestabilizar o jogador como jogador e até mesmo como pessoa. Eu vou mudar, porque eu fui no... Quero te mostrar uma coisa. Eu fui no último jogo... muito na resposta. Não, tá de boa. É bom pra explicar. Eu fui no último jogo e eu entrevistei torcedores do Barça, pedi pra eles mandarem um recado pra você. Pode dar play aí. Quero que você fale o que você acha. Yo siempre confié en ti y vas a ganar el Balón de Oro. A por la pilota d'or aquest any, per la Champions, el triplet i tot. Relaja el que pugues i a futbol, només a futbol, ja van a futbol. El mateix, vinga, Rafinha, ja ets culer, tio. A per la pilota d'or i el triplet. Te queremos, Rafinha. Te llevamos aquí en el corazón. Confiamos contigo. Bueno, Rafinha, este dissabte vaig al camp, espero que un hat-trick per lo menos. Yo también. Molta força i... Yo también. Rafinha y fuerte para el sábado. Venga, Rafinha, tu pots, a por ellos, a por ellos. Rafinha, aquí estamos, apoyándote desde siempre. Yo siempre confié en ti y vas a ganar el Balón de Oro. Mucha suerte y a ver si ganamos la Champions, que luego seguro te dan el Balón de Oro. Barça, visca el Barça, visca el Barça, vamos! Yo siempre confié en ti y vas a ganar Tá voltando. el Balón de Oro. Eu não pedi pra ninguém falar sobre Bola de Ouro, tá? Eu só falei assim, se vocês pudessem falar alguma coisa pro Rafinha, o que vocês diriam? E isso aqui eu selecionei pra dar quase 1 minuto, mas tinham 20 pessoas falando basicamente a mesma coisa. Cara, é gratificante, né? Poder escutar assim tanta mensagem de carinho depois de tantas críticas. Não digo, obviamente, né, tinha muitas críticas de torcedores, que acaba sendo normal. Também já fui torcedor e eu já critiquei os jogadores. E eu super entendo. E o que é gratificante é muitas vezes o reconhecimento do bom trabalho que está sendo feito, né? Obviamente, as 2 temporadas que passaram, de repente não foram minhas melhores temporadas. De repente não foram minhas melhores temporadas, até porque a minha melhor temporada está sendo essa. Porém, os números não mentem. Então, cara, eu consegui, no meu primeiro ano de Barcelona, chegar ao dobro de dígitos de gols e assistência. E na temporada seguinte igual. Coisas que acho que poucos jogadores nos últimos anos conseguiram fazer e eu consegui fazer. Né, não estou passando pano pelas temporadas que eu fiz, porque na minha opinião, como eu te falei, eu sou a primeira pessoa que me cobre e eu sei quando eu vou mal, e eu sabia que eu podia melhorar muito, mas poder ver o reconhecimento do torcedor nessa temporada é algo muito gratificante, que me deixa muito feliz, e isso significa que de uma forma ou de outra eu estou me entregando bem, eu estou fazendo um bom trabalho, e isso me deixa motivado para continuar agora no final da temporada, conseguir mais, ajudar mais o time a poder conquistar grandes coisas, que para mim é o mais importante de qualquer coisa. Acho que prêmio individual, isso é consequência, na minha opinião, e isso não depende da gente, né, dos jogadores. O que depende da gente e a gente pode entregar dentro de campo, a vontade, lutar pelo time, e acho que isso a gente está fazendo muito bem. Tanto que agora sai bastante negócio da Bola de Ouro, eu, Pedro, Lamine, Lewandowski. Cara, o fato de um de nós poder ganhar esse prêmio quer dizer que a gente ganhou muita coisa com esse clube nessa temporada. Então isso para mim é o mais importante. Depois os prêmios individuais são consequência. Ia te perguntar justamente sobre isso, mas para mim está respondido. Quero te perguntar então sobre a Inter. Melhor ataque contra melhor defesa a partir da semana que vem da Liga dos Campeões. O que você espera? Eu espero um jogo bem complicado. A primeira temporada já teve 2 jogos contra eles na fase de grupo. Foram 2 jogos muito, muito complicados. É um time que taticamente está muito bem trabalhado. Os jogadores se conhecem muito bem e bom, não é à toa que nos últimos 3 anos eles estão aí nas cabeças da Champions. Acho que ano passado eles ficaram em
Passado na Champions caíram pro Atlético nos pênaltis. Nos pênaltis. Mas ganharam o campeonato italiano. Exato. E o ano anterior que a gente encontrou eles na fase de grupo, eles foram pra semi. Foram pra final. Foram pra final, perderam pro City. Isso, né? Foi. E esse ano eles estão na semifinal de novo. Então, cara, isso mostra um pouco da força que eles têm. Não é à toa que um time chega tão longe numa competição como essa 3 anos consecutivos. Então, a gente tem que ter cuidado. Acredito que vai ser um jogo muito, muito complicado, mas acho que a gente está muito bem preparado para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Acho que se a gente der o nosso melhor, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a gente tem tudo para ser feliz nesses jogos. Queria te perguntar 2 coisinhas de seleção, mas antes, só para fechar, Barça e Inter, vamos para cima deles? Vamos para cima deles. Dentro e fora de campo? Cara, o que for preciso. O que for preciso, como eu já falei, essa é a minha maneira de ser, cara. Eu sempre brigar pelos meus. Como eu já te falei na outra entrevista, lá na seleção, se tiver que brigar pelos meus para conquistar e defender a camisa da seleção, eu vou fazer. E aqui igual é meu lugar de trabalho, é minha casa. O que for preciso fazer para sair com a vitória, eu vou defender eles até o final. Eu só queria brincar com isso. Fazer a pergunta. Quase que eu fiz a vozinha de Romário ainda, é que eu não consigo. É capaz de viralizar isso ainda. Mas agora acho que tá de boa. Tá não, bem mas, explicado pra caramba. Cara, as pessoas... Isso depende da maldade de cada um. Se tu leva a pergunta e a resposta na maldade, tu tem tudo para complicar a vida de uma pessoa. Isso vai da interpretação, né? Se tu interpreta da maneira que tu quiser, né? Mas a maneira que tu leva adiante aquilo muda completamente o contexto. Eu gostei muito de você ter falado, eu trocaria a palavra. O porrada, às vezes, pra quem não entende muito, pesado. Mas depois mas disso... faz parte, eu falei e tem que sustentar o que eu falei. E tem uma porrada futebolística também, que às vezes não é dar um soco na cara no termo futebolístico, porrada não é tão agressivo quanto... Numa rua. Numa rua, exatamente. Mas como eu falei, a interpretação das pessoas, elas podem, dependendo como elas levam para frente aquilo, elas podem te prejudicar ou não. Então, depende muito da maldade das pessoas e hoje em dia o mundo está cheio de maldade. Quero fazer uma de seleção, porque a gente já está quase em cima da hora, que recentemente, o Bruno Guimarães disse que as trocas de técnico prejudicam muito. 3 técnicos desde o Tite, né? O Ramon, o Diniz e o Dorival, e vai vir mais um. Isso faz muita diferença mesmo para vocês? Deixa o ambiente mais pesado, falta de segurança, de continuidade? Cara, não é questão de deixar um ambiente pesado, mas vamos lá. O Ramon eu não sei porque eu não trabalhei com ele, então não posso te dizer, tá? Mas o Diniz tinha uma maneira de... O Tite tinha uma maneira de trabalhar, o Diniz tinha outra maneira de trabalhar e o Dorival tinha outra maneira de trabalhar. O próximo técnico que vai vir, obviamente tem uma maneira diferente de trabalhar. Isso prejudica a adaptação do trabalho. Então, a gente chegou, por exemplo, com o Diniz, né? Trocou do Tite para o Diniz, a gente teve que nos adaptar à maneira do Diniz jogar. A gente tem 9 dias na parada FIFA para se adaptar à maneira de jogar. E muitas vezes são 4 dias de treinamento e 2 de jogos. Uhum. Então, a gente praticamente não tem tempo de adaptação. A gente tem que tentar dar o nosso melhor para nos adaptar o mais rápido possível àquilo que o treinador nos pede. Quando tu tem um período curto entre uma Copa e outra e muitos treinadores, isso prejudica na tua adaptação com o treinador, de conhecimento daquilo que o treinador quer e na tua forma de jogar dentro de campo. Porque muitas vezes um treinador te exige uma coisa taticamente que outro de repente exige outra. Então a troca de treinador prejudica muito a nossa maneira de trabalhar, mas isso não pode ser desculpa para o momento que a gente está vivendo. A gente tem que botar o pé no chão e trabalhar forte, estar na próxima Copa e aí sim brigar por aquilo que é o nosso objetivo. Rafinha, obrigado, hein? Valeu, sempre um prazer. Tamo junto. Boa sorte no final da temporada. Que é isso. Tá complicado. Tá de boa. Se precisa do pé, é bom. Isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, Rafinha. Tamo junto.